líder adequado, né, para essa equipe, e não é à toa que a gente vê isso o tempo inteiro acontecendo, tanto na polícia também, né, que acontece bastante, agora no Carrefour também já se tornou um hábito, né, não é a primeira vez que acontece, então eu acho que por conta de custos, eles acabam não recebendo um treinamento adequado, e quando você não recebe, quando você é líder e você também não recebeu um treinamento adequado, automaticamente você também você não dará um treinamento adequado para sua equipe, né? Então é um despreparo muito grande. O racismo, ele infelizmente ele é estrutural, né? Então são coisas que a gente tem que, como psicólogo, são coisas que a gente tem que ir trabalhando, até com a gente mesmo, porque muitas vezes a gente acha que não existe, mas está aí debaixo do nosso nariz e a gente não é capaz de enxergar, porque não é a gente que passa, né? Uhum. Então, se não é a gente que passa, automaticamente é muito mais difícil da gente enxergar. Mas acho que são coisas que, se as pessoas aprendem a ser racistas, elas podem aprender também a não ser. Então, desde criança, são coisas que a gente tem que aprender na família, na escola. Eu acho que é um tema que a gente tem que abordar bastante na escola. E cada dia, né, tentando melhorar também a nossa visão sobre isso, que eu acho que a primeira coisa é enxergar que existe, e depois é ver meios para que a gente consiga eliminando esses conceitos da nossa cabeça e da cabeça dos demais, né? Ô, Letícia, concordo muito com você. Na sua fala, você aborda alguns aspectos da atuação e da responsabilidade do psicólogo. Entre eles, me pareceu a psicologia organizacional. E eu entendo isso dessa forma. Se um evento de preconceito, de racismo, de discriminação, de maus tratos acontece dentro de uma empresa, foi alguma falha, algum erro, foi algum não investimento, um investimento não ocorrido no treinamento, no desenvolvimento dessas pessoas. Claro, como a Rosana disse, às vezes tem o treinamento, mas nós não temos como garantir que coisas aconteçam. Ok, mas ali a gente percebe naquelas imagens todo um contexto, toda uma equipe envolvida e ninguém teve nenhuma postura para coibir aquele evento. Psicologia organizacional, psicologia escolar, né? Psicologia escolar também, quando você fala aí dos aspectos da escola, a psicologia social, né, Letícia? Para Sim, proporcionar também. essas discussões, porque há uma ideia, uma concepção que forma essa estrutura racista na nossa sociedade, e às vezes a gente compactua com o racismo através de brincadeiras que parecem não ter nenhum tipo de maldade, né? A gente se diz não racista, a gente se autoafirma não ser racista, mas nós compactuamos com brincadeiras racistas que fazem parte dessa estrutura racista social na qual a gente está inserido. Então, como penso, né, que a gente tem uma grande responsabilidade na psicologia de propor esse diálogo, de propor essas discussões desde os primeiros dias aí na educação das nossas crianças, no treinamento de pessoas, nas outras práticas que a psicologia possa alcançar, propor discussão, propor diálogo, propor essa reestruturação em nossa sociedade, né? Pessoal, quem quiser falar, pode Professor? falar. Sim, pode falar, gente. Professor, bom dia a toda a equipe. Primeiramente, professor, lhe parabenizar pelo senhor ter dado a abertura de um assunto assim tão importante e que movimentou aí a nossa semana e nos trouxe aí reflexões. Legal também os dois parâmetros de observações que chegaram de início, que foi a Rosana pensando na questão da empresa e a nossa colega Letícia trazendo outro parâmetro ali,
mostrando as duas situações, né? E a gente deve considerar as duas observações. E levando em consideração também, professor, que como os fins não justificam os meios, o pós-episódio também, a forma como as pessoas também reagiram, que em nada contribuíram, mas às vezes a gente está num país que, infelizmente, eu preciso queimar alguma coisa, eu preciso quebrar alguma coisa, eu preciso destruir alguma coisa para a pessoa entender que tipo de mensagem que eu quero passar, infelizmente. E dentro desse parâmetro, professor, se não tiver uma observação como essa que a Letícia fez, nós corremos o risco de mantermos a mesma estrutura, porque ali ficou claro que a equipe toda estava comprometida de uma falta de estrutura total. Realmente, o senhor falou, não tinha ninguém ali que tomasse uma atitude diferenciada. A única que poderia ter tomado estava filmando, registrando. Por outro lado, professor, eu não sou de acordo ao extremismo, né? Dizer que não tem racismo no Brasil, para mim, é uma frase extrema, até desnecessária. Também dizer que há veementemente da forma como se prega, também eu acho assim que a gente sai do ponto de equilíbrio. É igual a frase vidas negras importa. Eu tenho aversão a essa frase. Eu me pronuncio contra ela todas as vezes que eu a vejo. Porque quando eu digo que vidas negras importam, se eu já estou saindo de um sistema separatista, de um sistema que segrega, e eu prefiro dizer que vidas importam. Que importância tem a cor dessa vida? Então eu preciso trabalhar essas pessoas, essas crianças, essa psicologia construtiva, já nas escolas, como a nossa colega aí trouxe, o senhor acrescentou, de olhar para a vida como vida. Se ela for negra, preta, azul, não importa. Inclusive, quando a gente aprende a gostar de alguém, a gente nem percebe que cor que ela é. Pelo menos eu estou julgando por mim. Então, assim, também trazer o negro, ou o branco, ou o azul, para um ponto extremo, como se ele fosse a coisa mais importante do mundo, eu também não acho legal dessa maneira. A partir desse princípio de direcionamento, eu fico arredia com isso. Porque, de uma certa forma, eu também estou separando um sistema, se eu andar por esse parâmetro. Porque o fato de ser negro no Brasil, de repente, dificulta as coisas, ok, pode até ser, mas o senhor é um exemplo de que o senhor avançou e seguiu. E quantos outros conseguiu fazer isso? E o senhor poderia ter se rendido, não, sou negro, o país é racista, tal, tal, e o senhor ficar numa situação de defensiva, numa situação de vitimismo, e o senhor disse, não, eu estou aqui, eu sou um professor universitário, e eu sou o que eu quiser ser depois disso. Vou sentir dificuldades? Vou, mas o branco também tem suas dificuldades. Então, se eu entrar por esse parâmetro aí de vitimismo, vítima da sociedade, tal, tal, professor, eu vou também me render a isso, me conformar com isso e vou parar minha luta e vou culpar o outro. Então, eu estou sempre num parâmetro assim, professor, de buscar o equilíbrio entre as coisas, né? Porque eu sou nordestina e nordestina também enfrenta desafios, por ser nordestino, por ter o nome de Maria José, já começa por mim, né, que eu odeio. Maria Por ter o José. nome de Maria José, né? Uhum. Você chega com um currículo com o nome de Rosana Lira Nogueira, aí, Rosana, e chega Maria José, o currículo de Rosana vai para frente, professor. Mas eu não posso me render a isso. Eu não posso me prender a isso. E assim, eu acho que todas as outras coisas podem ser direcionadas de uma forma de dizer assim, é luta. A sua luta é diferente da minha, mas não significa que a sua seja menor ou maior, né? Então, acho que tem olhares assim desse ângulo sem a separação, professor, sem o vitimismo. Aquele moço, somente finalizando, né? Os fins não justificam o meio. Foi uma vida que foi ceifada a troco de truculência, a troco de ignorância, a troco de despreparo.
mas o rapaz não estava sentado rezando uma oração. Teve todo um contexto por trás que a gente não tem acesso, embora não justifique o final, de forma alguma, porque ali tinha que ter 2 pessoas ou o restante da equipe preparada para aquele tipo de situação, né? Mas teve um contexto por trás, né? Então, de repente, a gente trata o rapaz como um anjo, não estou dizendo que ele é um demônio. Ele era um anjinho que estava ali, chegou alguém, agrediu ele até a morte. Não foi isso que aconteceu. Então, eu acho que é interessante que a gente observe todos os ângulos e, a partir daí, a gente gere aí novos trabalhos com as pessoas, novos treinamentos, né? E eu sempre enfatizar, professor, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, o outro é uma vida, o outro tem uma história. Que cor que ele é, não interessa. Essa história precisa ser respeitada, precisa ser ouvida. Isso aí. Para quem está chegando Falou aí, bonito agora. para quem está chegando, nós estamos aqui batendo um papo sobre o racismo e sobre o nosso papel na psicologia, viu? Professor, Sim, uma coisa que eu acho é que a gente só pode falar algo que a gente passe, né? Eu acho muito fácil a gente julgar ou chamar de vitimismo uma luta que não é nossa, né? Eu jamais posso me colocar no lugar de um preto se eu não sou preta. Eu posso tentar ou imaginar sentir o preconceito que ele sente ou a dor que ele sente, mas jamais o que ele passa. Isso que E eu já trabalhei num lugar, a gente fala que todas as vidas importam ou que todo mundo é igual. Não é igual. Não adianta a gente falar que é porque não é. Mesmo que a gente queira que seja, não é. Eu já trabalhei num lugar onde numa loja de noiva muito famosa em São Paulo, inclusive famosas iam lá fazer os vestidos lá. E eles não contratavam pretas, não contratavam meninas pretas de jeito nenhum. Tanto que quando eles pediam para a gente apresentar as meninas, né? E eles sempre pediam para a gente mostrar a foto antes. Então, se a pessoa fosse preta, não tinha uma forma de contratar. Então, como que a gente pode falar que todo mundo é igual se as oportunidades de emprego não são iguais? não são as Como que mesmas. a gente pode falar que todo mundo é igual se eu estou no mercado com a minha família de brancos, a gente não é parado, a gente não tem olhares tortos. Se tem um preto no mercado, ou, sei lá, 2 amigos pretos no mercado, eles são suspeitos, eles são olhados diferentes. Então, não tem como a gente falar que é igual, porque não é igual. A nossa luta é totalmente diferente da deles, e eu acho que a gente tem que, para a gente poder mudar alguma coisa, a gente tem que primeiro mudar a nossa visão sobre isso, porque não são iguais, preto correndo é suspeito, branco correndo é porque aconteceu alguma coisa, foi assaltado, e o preto não, o preto é o que foi assaltar. Eu tive aula quando eu estudava na Anhanguera da Vila Mariana, eu tive aula com uma professora de psicologia social, na área social, e ela falava, eu já trabalhei muito tempo na polícia e eu sei, qualquer preto correndo é suspeito. Então, assim, não tem como ser igual. Minha mãe nunca falou para mim nem para os meus irmãos, olha, se você estiver andando na rua e um policial te parar, você tem que parar na hora. Se você não pode, você tem que estar sempre com o seu documento, porque se você tomar um enquadro na rua, se o policial te parar e você não tiver sem documento, pode acontecer alguma besteira. Infelizmente, é o que as mães pretas passam para os seus filhos pretos. As recomendações, os cuidados são totalmente diferentes. Eu nunca fui olhada torta numa entrevista de emprego porque eu sou preta, porque eu sou branca, aliás, eu nunca fui olhada torta no mercado, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito quanto à minha cor, nunca nenhum indício de preconceito por causa da minha cor. E todos os pretos que eu conheço já tiveram. Então, não somos todos iguais. Estamos buscando a igualdade, mas isso vai demorar muito para acontecer. Professor, poderia trazer só um adendo dentro dessa fala? sim, Mari. Tá. Eu acho que na minha fala deixei bem claro a questão do extremismo, né? Eu não sou obrigada a gostar de nada. Nem eu quero que as pessoas sejam obrigadas, por exemplo, eu vou falar de mim, que eu já sofri preconceito por ser nordestina e por ter o nome de Maria José.
Eu não quero que a pessoa seja obrigada a gostar de mim ou gostar do meu nome, mas eu preciso que ela me respeite. Isso, para mim, já é o parâmetro de eu continuar a minha busca, minha jornada. Mari, mas é o seguinte, mas tem uma questão de uma diferença. A cor, você não tem como esconder a cor. Por exemplo, o seu nome ainda tem é uma questão sua e também você precisa apresentar o seu nome. A cor, ela tá andando pela, ela não tem como colocar uma burca, entendeu? Legiana, eu não estou também dizendo que não existe, somente completando. Eu não estou dizendo que não existe. Eu não ignorei essa possibilidade. Eu estou falando do exagero. E que tem vitimismo? Tem sim. A gente sabe que tem. É uma regra, todos são vítimas? Não é verdade. A gente não pode falar de vitimismo quando a gente não está falando da gente. Porque assim, eu nasci... se você olhasse em toda a história do nosso país, nunca nenhum preto, nunca nenhum pobre, nunca ninguém que foi discriminado tivesse alcançado seus méritos, aí sim, aí era uma regra. Aí eu poderia dizer com firmeza. Mas a gente conhece muitas histórias de lutas, muitas histórias de superação que passaram por cima de tudo isso. É uma regra também que todos conseguem? Sim, eu não estou falando aqui de números. Exceções, Mari, são exceções. Não. O nosso país, mais da metade é preta. Quantos pretos você vê no poder? São raros, eles são exceções. Não é porque fulano é exceção que ciclano vai ser também. Mas o branco, o azul ou o preto teve uma história. Qual foi a sua história, Letícia? Qual foi o seu caminho? Qual foi a escravidão? Por isso do racismo estrutural, vem lá da escravidão e são coisas que a gente tem que ir mudando. Eu não estou ignorando isso, eu só estou dizendo que eu não posso usar isso como trava do meu olho para impedir a minha luta. Também não diz que a minha luta é maior ou menor, não tem aqui como comparar, cada um sabe o peso que pode levar. Não estou dizendo que entre você que é bonita, loira e magra, arruma um emprego, e outro que chega ali com estrutura física que não, vamos dizer, fora dos padrões, vão. Mas isso é uma luta diária. Se eu não aprender a ter estrutura para enfrentar isso, porque a gente olha, hoje a gente tem um exemplo na nossa classe, que aonde eu ando, eu falo da Fernanda da nossa classe. A Fernanda, que é líder da nossa sala, ela tem a dificuldade física dela, inclusive na nossa classe a gente nem percebe isso. Quer dizer, ela podia ter ficado num canto, eu sou paraplégica, eu sou não sei o quê, vou receber um salário mínimo do governo e olhar a vida passar. A Fernanda tem a vida totalmente ativa. Se ela quisesse ser uma policial hoje, ela não, pela condição dela, ela não ia poder. É uma condição. Mas ela hoje é uma psicóloga, ela é uma profissional. Ou seja, ela olhou para as limitações, ela não ignorou, ela só não se rendeu a elas. E foi mais difícil? Foi. É difícil pegar onda, é difícil alguém olhar para você, às vezes olha com dó, porque vê ali, tadinha, nasceu assim, tal. E a Fernanda não olhou para isso. Então, hoje eu tenho, e isso, quando eu me dirigi a Fernanda, eu quero me dirigir a qualquer outro ponto de empecilho para a luta. Então, eu tenho a Fernanda como um ponto de partida, eu falo dela onde eu vou. Eu conheço histórias de negros que passaram fome, mas tiveram educação. O que muda a vida das pessoas chama educação. Para mim, esse é o ponto principal. Se na nossa casa a gente investir nos nossos filhos, aliada a uma boa educação, a escola de qualidade, para eu não olhar para você como pessoa e olhar como vida, não precisa ser igual a mim. A igualdade não traz justiça. Eu preciso de equidade. Se eu caminhar nesse caminho da equidade, eu acho que nós vamos ter grandes avanços, então vamos ter também outras dificuldades, que a vida é assim, né? A gente vai ver se uma dificuldade vai chegando outra. Esse é o meu ponto de vista. E a desigualdade social e o financeiro até chegar em uma faculdade? Sim, é todo um parâmetro de um contexto. Na nossa sala, quantos chegaram? Quantos estão inseridos? Será que foi porque não quis ou falta de oportunidade? Verdade, Gil. Acho que tem vários parâmetros, Gil, a serem. Eu não tenho como definir ou linear, não é uma resposta linear, né? Cada um tem um contexto. Por que seguiu e por que desistiu? Será que tiveram condições de seguir? Sim, mas será que foi tudo econômico? Eu posso, né? Eu acho que é um balanço. Mas você acha que foi o que seria o quê? Não, se não foi econômica, Mari? Foi porque não quis, será?
Olha, eu não vou nem entrar nesse método, porque eu não vou aqui contar minha vida para vocês, tá? Porque Cada caso é um caso, Mari. Cada caso isso, não pronto. tem como Agora julgar. cada caso é um caso. Mas o preconceito está aí visível. Eu entro numa loja e o pessoal encara. Olha, igual a moça falou. Ô, Gil, mas isso não é sinônimo de você não avançar. Olha você aí, uma psicóloga, Será que todo mundo tem a funcionária de condição que eu tenho? Mari, ó, posso entrar na conversa, gente? Pode, deve, professor. professor. Olha só. Falar sobre o racismo, discutir sobre essas questões. É polêmico. Eu acho que todos são verdades aqui, né, professor? Acho que tudo que está sendo dito aqui são verdades. Eu acho que eu não preciso ignorar o outro, né? O que eu estou ouvindo, né? E eu acho que o que eu estou falando também tem coerência. A questão aqui é que quando a gente entra numa discussão, vocês percebem que a gente já começa a ter posicionamento. Percebe que aqui na nossa discussão já iniciou posicionamentos contrários. Uhum. Já tem aí dois lados numa discussão. Já se busca o convencimento, já se busca argumentos para que a minha fala seja verdadeira e seja aceita. É verdade. Tem razão. Né, dona Mari? E todos aí, todas. Sim, professor. Algumas questões aqui precisam ser observadas, viu? Primeira questão da meritocracia. Eu entendi, viu, Mari, a sua colocação, a questão do esforço, a questão de fazer por onde, apesar de, mas nós precisamos tomar muito cuidado com a questão de atribuir mérito a quem alcançou apesar das dificuldades. A desigualdade existe, o racismo, ele faz parte da nossa estrutura social, e isso vem desde que o Brasil é Brasil. Há um imaginário de uma superioridade branca imposta e colocada. É verdade. Uma hegemonia de que as ideias brancas são melhores, são maiores, são superiores, e que o preto ele foi trazido aqui para essa terra para trabalhar, para ser escravo, e sem que a gente perceba, a gente reproduz essa concepção branca racista. Reproduzimos quando? Quando nós falamos, nos colocamos às vezes como por brincadeira, quando nós falamos ou nos colocamos atribuindo mérito ao preto que alcançou uma posição de destaque. Pois viver o racismo ou sofrer o racismo é uma questão que só mesmo quem passou ou passa sabe o que de fato isso é. Fato é que pretos morrem muito mais no nosso país todos os dias. A polícia mata pretos num número muito maior do que brancos. Apesar de nossa sociedade ser, na sua maioria, formada por pretos, como a Letícia lembrou, nós não temos poucos pretos no poder ou em cargos de liderança. Na nossa própria sala, nós temos aqui poucas pessoas pretas, ou podem até ter pessoas que se autodefinam como pretas, mas pretas nós temos poucos, ou no universo aí de um curso superior nós temos uma quantidade pequena de pessoas pretas, se comparado às pessoas brancas. Mulheres morrem todos os dias no nosso país. Homossexuais morrem todos os dias no nosso país. Esses grupos sofrem, e não é uma questão de vitimização, é uma questão de constatação. Esses grupos sofrem e são marginalizados, e são excluídos, são colocados aí à margem da sociedade.
Agora, se nós olharmos e pensarmos numa mulher preta, homossexual, eu tenho aí uma somatória de fatores que vão fazer com que essa mulher carregue sobre os seus ombros um estigma de uma sociedade racista, sim. Racista, sim. E quando a gente tem uma fala de um vice-presidente da República dizendo que no nosso país não tem racismo, eu penso que nós, como profissionais de psicologia, precisamos nos posicionar assim, em todos os aspectos, em todas as possíveis áreas de atuação. Na psicologia social, na psicologia organizacional, na psicologia da educação, na psicologia clínica, onde há algum tipo de atuação da psicologia, nós precisamos nos posicionar de forma não partidária, né, mas de forma política, proporcionando discussão, diálogo. E veja que isso nem sempre é fácil, pois aqui mesmo, nesse pequeno grupo de pessoas, nós já temos aqui posicionamentos, e posicionamentos transformam-se em polarizações, e polarizações transformam-se em confronto, mesmo que seja um confronto saudável, há um confronto. E a gente tem um pouco de dificuldade de chegar num ponto que possa ser comum, e isso é muito natural também, por conta desses posicionamentos, né? Esqueci de mencionar, como a Mari lembrou aí, falei de mulheres homossexuais, negros, né? Mas o nordestino, as pessoas com algum tipo de deficiência, são pessoas que sofrem com uma sociedade desigual, injusta e racista. Lisiane, você está com a mão levantada, você quer falar? Pode falar, viu? Já abre aí o microfone e fala. Não, acho que foi de antes, professor. Tá bom. Sim, o que o professor falou, só para, né, falar uma coisa que eu estava pensando em falar antes, de que isso já vem nas próprias famílias, e muito enraizado já, a questão do branco e do preto. Eu sou do sul, de um lugar que não tem ninguém preto lá. Na minha cidade não tem esse. Eu me pergunto, assim, se eu chegar lá, eu preta, as pessoas olham torto, sim, as pessoas falam sim. Quando eu lembro, assim, na inocência da minha avó, quando eu nasci um bebezinho, nossa, é tão bonitinho, tão branquinho. Aí é uma coisa que inconscientemente isso vai se internalizando em quem nasceu, cresceu nessa família, né? Então, só que aí o que eu penso é o seguinte: a Mari falou sobre educação, isso é muito importante. A gente investir em educação, nas crianças e tudo mais. Só que, e agora? O que a gente faz com agora? Porque as pessoas que têm preconceito não são as crianças, são pessoas de 40, 50, 60 anos, e isso preocupa muito, né, professor? A gente propaga esse racismo, né, Lesiane? Quando a gente fala, ai, que menino bonitinho, branco, né? Sim, sim. Cabelo liso. A gente propaga, né? A gente faz parte desse racismo estrutural quando a gente tem algumas falas e compactua com algumas falas desse tipo, né? Que bonitinho, como ele é branquinho, puxa, nariz de coxinha, cabelo de bombril, A cor raiz, preta, não é né, isso? o cabelo. Precisamos pensar sobre isso, hein? Isso é responsabilidade da psicologia, viu? Professor, Oi, Rosana. se a gente fala de racismo, fala de preconceito de uma maneira geral. A gente fala de racismo, fala de preconceito de uma maneira geral. E o que eu gostaria de falar, assim, às vezes tem pessoas, inclusive dentro da nossa, você não tinha mesmo, você não tem habilidade financeira. Eu não sabe
problema. Seu áudio está cortando, Rosana. Que você tem que estar até as pessoas são preconceituosas ao inverso. Quando a gente tem uma situação financeira melhor que a da outra pessoa, às vezes até mesmo dentro da família, a pessoa fala: ah, você não sabe o que é problema, você não tem dificuldade financeira. Então já é um preconceito inverso também, né? É verdade. A gente tem, eu acredito que a gente tem que ficar muito afinar, sabe, os nossos ouvidos para escutar isso com um pouco mais de cuidado, de forma mais sensível, e tomar cuidado com as nossas falas, com o modo como a gente acaba compactuando com tudo isso sem que muitas vezes se dê conta. Bom, se a gente nasce numa sociedade racista, muito provavelmente a nossa educação foi contaminada pelo racismo, muito provavelmente nossas experiências foram contaminadas pelo racismo. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? O senhor me deu a palavra, professor, eu vi, mais uma vez, eu vi essa semana um WhatsApp mostrando que as crianças fazem uma encenação de um menino com defeito, né? Defeito físico. Ele está numa sala e manda as criancinhas irem brincar com ele. As crianças até 3 anos de idade vão, brincam e não percebem a deficiência física. E acima de 3 anos já se contrai, já não quer mais brincar, já começa o preconceito, a partir de 3 anos de idade. É, o que a Letícia disse, né? A gente aprende a ser racista. A gente aprende a ser preconceituoso. E da mesma forma que a gente aprende a ser racista e preconceituoso e discriminar as pessoas, eu acredito muito, né, que a gente pode aprender também a respeitar, a amar, a conviver. Bom, gente, esse papo é bom demais. Vamos entrar aqui na nossa discussão do Se Enlouquecer Não Se Apaixone. Obrigado aí por esse momento, viu? E precisamos continuar falando sobre isso sempre que for possível. Gostaria de ter ouvido todos, viu? E todas. Algumas pessoas não quiseram falar nada, mas tudo bem. Pense sobre isso, viu? Professor, deixa eu só fazer uma pontuação final aqui, porque legal o que a Letícia falou, que veio de encontro àquilo que o senhor publicou no Dia da Consciência Negra, a questão que a gente não nasce, né? Não nasce achando nada, preto, branco, a criança não nasce racista, aprendeu, né? E do jeito que ela aprendeu a ser, o senhor trouxe no seu texto, a Letícia também concluiu, que a gente também aprende a não ser. E daí a Lesiane trouxe outra coisa legal. E o que é que a gente faz com esses que já aprenderam a ser? Então, acho que está aí um bom desafio para a gente, né? Assim, daqui para frente. E isso pode ser uma fala diária, na fila do pão, no posto. A gente, como psicólogo, como futuros psicólogos desse país, né? Já aí, vamos dizer assim, introduzindo um texto mais leve sobre isso, né? Embora, de repente, a gente não consiga desconstruir totalmente, mas o que a gente puder levar de mais leve para esse público que já foi tratado assim, ou pelo menos construído assim, né? Então, ficaram 3 parâmetros, o aprendizado e o que pode não ser aprendido, e aqueles que já aprenderam, como que eu lido agora, que foi o que a Lesiane trouxe. Então, eu acho que é um bom assunto aí para os nossos dias a dias, professor, daqui para frente. Precisamos sim. Beleza, vamos lá, professor. Você menciona o Nelson Mandela. Nelson Mandela, para encerrar o assunto nesse momento, mas que ele continue aí fazendo parte das nossas discussões. Eu amo ele. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Verdade, professor. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Verdade. Bom, vamos lá.
Se enlouquecer, não se apaixone. Nós combinamos de fazer um diálogo, uma discussão sobre esse filme. É um filme... É uma comédia dramática, um filme de 2011, um filme americano, mas que traz algumas questões importantes assim para as nossas discussões em clínica ampliada e saúde mental. Eu gostaria que vocês que assistiram pudessem fazer as suas colocações, as suas considerações, por gentileza. Bom dia, Pro. Oi, Thalita, bom dia. A respeito do filme, eu achei assim, ele muito interessante, porque ele mostra muito essa questão que a gente está aprendendo, né, dos encaminhamentos, porque o rapaz ele chega num pronto-socorro, né, o adolescente, e aí ele passa pelo médico, e aí ele convence o médico, né, de que ele está realmente se sentindo mal, com vontade de se matar, com ideação suicida, né? E aí o médico interna ele, né, na ala psiquiátrica. E então eu percebi muito essa questão do encaminhar, né? E outras questões também, uma parte que me chamou muito a atenção foi quando ele é entrevistado pela psiquiatra, que ele fala, né, que ele toma remédio, mas que ele tinha parado porque ele se sentia melhor. Eu não lembro bem ao certo como foi a fala, eu não anotei, mas a psiquiatra diz algo para ele do tipo: mas você parou porque, eu tô melhor, mas você tem uma doença. Ela quis dizer que se tá doente tem que tomar remédio, né? Ela mostrou bem para ele aquela questão da psicoeducação do medicamento, né? Que não é só quem está doente fisicamente, mas também quem está doente como ele, a importância do remédio. E ao longo do filme, né, a gente vê todas aquelas percepções que ele vai tendo, ele vai passando pelo processo terapêutico, mas ele vai levando as pessoas também a passar, né, com a forma como ele lida com as coisas, por ele ser mais novinho, de repente estar numa ala adulta. Então, assim, eu percebi muitas coisas que depois, de repente, eu vou comentando mais durante o processo de discussão. Tá. Thalita, você pontuou a questão do encaminhamento, né, da referência. O encaminhamento ou chamada referência, você ou qualquer pessoa que se sentia à vontade, lembra como que deve ser esse processo? Deve ter a devolutiva, né, que isso a gente não percebeu no filme, né, Pro? Uhum. Deve ter aquela conversa entre as equipes e não teve isso, teve o encaminhamento e não apareceu mais nada, né? Ele ficou ali naquela ala e não teve mais aquele acompanhamento, né? Vamos dizer assim. Isso. É a chamada contra-referência. Isso. Na verdade, o encaminhamento ele não é uma isenção de responsabilidade, ele não é um despacho, ele não deve ser um abandono, né? Ele tem que ter uma concepção de acompanhamento. Eu o encaminho, eu faço a referência para um outro profissional, mas eu continuo participando desse tratamento, eu continuo participando do seu tratamento, do seu caso, continuo te acompanhando, perguntando para o profissional que te recebeu quais foram as prescrições, quais foram as medidas tomadas lá nesse outro serviço, né? Sim, e também a gente não percebe, assim, que os profissionais se conversam, né, por exemplo, tem ali a musicoterapia, tem a aula de artes, e você não vê em nenhum momento se os profissionais se conversam. O único, assim, que você percebe alguma coisa que pode levar a pensar que existe alguma comunicação é aquele rapaz, né, tipo, que levou ele pro quarto, que comanda lá os pontos na hora do refeitório. Esse dá a impressão, né, mas não é uma coisa certa, de que ele tá meio que acompanhando e leva alguma informação para alguém, mas isso não é uma coisa muito apontada no filme, né?
Uhum. É que eu acho que, assim, é a mesma coisa que eu já falei do outro filme. Chega uma hora que você trata tanto igual, ali era um centro de psiquiátrico. Se todo dia você está tratando as mesmas pessoas com os mesmos transtornos, você acaba começando como que eu posso dizer, professor, me expressar de modo legal? As pessoas meio que começam a ficar Se corre o invisível. risco de. Um padrão pela doença. Trata todo mundo igual. Isso, porque é todo dia a mesma coisa, são as mesmas pessoas, as mesmas doenças, vai chegar uma hora que o profissional já, né, começa a mudar o pensamento dele. Eu acho que é Blagger isso vai que chamar acontece. isso de. O Blagger vai chamar isso, Rafael, de institucionalização. Isso. Verdade. O Zona que de é, conforto, né, professor? vale lembrar que isso é muito inapropriado, né? Para o profissional de saúde. Sim, já começa pela própria recepcionista, que nem na cara do jovem olha. Ele chega falando que ele é um suicida, tem pensamento suicida, e ela só assina aqui o questionário lá, o formulário, e nem olha mais para ele. Ela nem ouviu a frase, eu acho. Nem identificou que frase que ele falou, eu acho. Então, porque já Pela estava forma ali no como ela reagiu. modo automático, parou alguém Estava na no frente botão automático. dela, Verdade. automaticamente preenche o formulário. E quantas vezes a gente já não foi aí numa UBS da vida, numa UPA, ó, tô quase morrendo, tô passando mal, moça. Ah, senta ali e preenche o formulário, por favor. O pessoal não olha mais na sua cara. Uhum. E você toca nesse assunto, ou nesse ponto, Rafael, da recepcionista. Como que poderia, ou deveria ser, né? Não no sentido de julgamento, mas no sentido de concepção de clínica ampliada, o papel dessa recepcionista? Eu acho que se uma pessoa chega falando que tem pensamentos suicidas, eu acho que ela deveria pegar, colocar ele de lado, ter uma conversa um pouco mais aprofundada com ele, para saber, né, que tipo de pensamento, se ele realmente só estava pensando, ou se ele já chegou a fazer algum ato, né, que geralmente eu vejo muitos casos aí que as pessoas começam a cortar o pulso, né, meio que de brincadeira, mas acabam se aprofundando. Então, iria ver algum sintoma, alguma coisinha assim do gênero. Professor, é que é difícil eu me expressar, o senhor sabe. Mas acho que deu para entender, né? Tá Deu. ótimo, Rafael. E também, Rafael, do jeito que é difícil buscar ajuda sozinho. Lembra que no começo o rapaz lá não queria falar para ninguém onde ele estava? Na escola. Se chegou o ponto dele buscar ajuda sozinho, requer muita atenção. Tá Sim, precisando tanto de é que ajuda. a própria psiquiatra perguntou se ele tinha amigos ou algum familiar, Sim, e ele pega e meio que começa a suar, né? A gente começa a sim. ver a sudorese aí, ele meio que fala que tem amigos, família, mas ele prefere não se abrir. Então, ou seja, o ciclo social dele, familiar, já está corrompido já. Ele e a outra menininha lá que já toma medicamento há muito tempo, mas só que não falava com ninguém. Sim, a loirinha, né? Com medo de ser rotulada. Gente, eu sou péssimo com nomes, tá? Então eu vou pela cor do cabelo. É engraçado que a frase "eu quero me suicidar" não causou impacto nenhum e que me deu uma aflição ele falar aquilo, e a mulher só falou assim: "Preencha essa ficha", como se ele tivesse dito assim: "Bom dia, tô com dor de cabeça", sei lá. E uma frase tão forte e não causou impacto nenhum. E também durante o filme, professor, teve aquelas questões que a gente traz na TCC dos pensamentos disfuncionais. Ele criou uma história, ele criou toda uma história com antes, durante e depois, só pelo fato dele não conseguir passar na prova que ele queria. Então ele deduziu que não tinha capacidade, ele mesmo deduziu que não tinha capacidade, e não passando naquilo, ele não teria um bom emprego, ele não teria namorado, e ele foi gerando, né? Porque quando a médica perguntou, e o que ia acontecer se você não passasse? Aí ele acabou não dizendo, porque tudo que ele criou na mente, aquele pensamento disfuncional que ele criou, né, de uma situação, se eu não passar vai acontecer isso, meu pai isso, e ele foi gerando coisas a partir daquele pensamento. Mas como não era nada concreto, ela disse: "O que ia acontecer se você não passasse nessa prova?" Aí ele disse: "Não sei explicar."
porque ele gerou toda uma história diante de uma expectativa que ele criou de algo que não tinha acontecido. Foi ele que criou. Aí eu lembrei da nossa matéria aqui, TCC, dos pensamentos funcionais que o senhor fala. E ele falou Sim, também mas que ele saiu para suicidar, né? Só que ele lembrava da família. Não sei se ele queria proteger a família ou é a estrutura familiar que impedia. Eu Então, acho, algo mais importante na vida dele é a família. é que eu no acho. caso, muitas pessoas. Desculpa, Letícia, só para Imagina. essa frase. É que tem muitas pessoas, inclusive eu tenho um amigo que ele já tentou se suicidar, né? E graças a Deus não deu certo. E ele falou que quando vai ali fazer o ato, tem pessoas que se agarram a alguma coisa, alguma religião. No caso dele, foi os parentes, né? E eu acho que a a frase da família. irmãzinha no começo do filme foi a que mais pesou. Porque eu Foi, lembro que ela mesmo. pega e fala: você vai me A abandonar, irmã. você vai me deixar, né? Foi, falou Então, eu assim. acho que isso daí que deu aquela segurada nele. E desculpa, Letícia, agora você. Falou até da bicicleta para a irmãzinha, né? Que ela ia ficar sem se ele se jogasse. Eu acho inclusive, nessa cena a mãe até fala, né? Você não pensou em nós? Eu acho que Mas também isso tudo mostrou. ele tá pensando tudo isso, na verdade, né? Ele não é que aquela cena era real, era tudo tava vindo na mente dele, né? Eu acho que também mostrou um pouco da pressão social nos jovens, né? Que tem que ir bem, tem que passar na faculdade, tem que ter um ciclo de amizades legais, tem que se dar bem também em questões de relacionamentos amorosos. E no caso dele, ele estava vivendo uma pressão ali, porque não, né, o amigo se dava bem em questões amorosas, mas ele não. Ele gostava de uma menina que o amigo namorava, na faculdade também. Então, tudo isso acaba. Eu acho que os jovens, né, principalmente de hoje em dia, tem essa pressão muito ativada assim dentro, né? De que você tem que estar bem em todos os ciclos da sua vida e quando não, você não vai bem nesses ciclos e os outros estão indo bem, então te causa um pouco de frustração. Então eu acho que também ficou um pouco assim nítido sobre esse assunto no filme. E tanto é que depois ele começa a descobrir que os amigos não eram tão perfeitos como ele achava. Tem uma cena lá que mostra o porquê que cada um entrou naquela escola, né? Era uma escola que nem todos eram aceitos, tinha que ter algum talento, e ele não sabia o que ele estava fazendo lá. E dentro da clínica ele descobriu que ele era talentoso, né? Ele tinha alguns dons, alguns talentos, então eu acho que ele conseguiu entender que não eram todos perfeitos, mas que todos tinham algum dom, né? E eu acho que foi isso também colaborou com a saída dele ali da clínica, né? Com o tratamento. Aquele tratamento que foi desenvolvido ali, né? Foi em grupo, né, pro tratamento. Vamos lembrar aí das propostas terapêuticas em grupo que aconteceram. Sim, a aula de artes, né, que ele desenhou, e a aula de música onde ele cantou, né, eu acho que aquilo aflorou nele, ele viu que ele tinha coisas boas, que ele sabia realizar tarefas boas, que ele se destacava, né, então eu acho que foi esse trabalho terapêutico aí nessas atividades terapêuticas, e aí você percebe que tanto em um quanto no outro existe um olhar de uma pessoa ali que está participando terapeuticamente, ativamente, né, daquele trabalho manual ali, da música, então eles estavam atentos, eu achei isso interessante no filme. E lembrando da nossa disciplina, essa atividade de arte terapia, de musicoterapia, é uma intervenção em grupo, e nós conversamos sobre isso e falamos sobre as oficinas terapêuticas, não? Alguém lembra o que é, do que trata-se uma oficina terapêutica, como as que o filme apresenta? Desenvolver o potencial do ser humano. São espaços terapêuticos que podem, desenvolver o espaço, o potencial do indivíduo,
Temos alguns tipos de oficinas, lembram? Temos as oficinas expressivas. No filme acontece expressivas, né? A expressão plástica por conta da arte-terapia e as expressões musicais, que são as oficinas de musicoterapia, né? Professor, o legal também é que, como na escola que ele estava, cada um representava um papel, todo mundo tinha algum problema, mas todo mundo tentava esconder para manter aquele padrão de tudo certo, enfim, né? Que geralmente a gente quer mostrar o nosso melhor, tal, e a gente esconde ali algumas coisas. E o quanto que ele não se sentia ambientado. E quando ele chegou naquele novo ambiente, que de início, quando ele se sentiu impactado com aquilo, ele falou, caramba, não é para mim, ou seja, as pessoas aqui têm muito mais dificuldade do que eu, deu a impressão que ele se percebeu assim. À medida que o tempo vai passando, que ele conseguiu encontrar pessoas sendo elas mesmas, ali elas eram elas mesmas, ele se sentiu à vontade para ser ele mesmo e se encontrou ali. Se encontrou tanto que conseguiu ajudar outros. Eu achei essa parte importante. Como é legal a gente estar num ambiente, professor, que a gente não precisa representar. Não a questão de postura, né? Às vezes tem momentos, tem ambientes que tem determinadas posturas que são necessárias ali serem adotadas. Mas como é bom a gente conseguir ser quem a gente é, professor, sem o julgamento, né? E ali ele viu que ninguém estava julgando ele não precisava representar. Então ele se ambientou tanto que ainda ajudou outras pessoas ali, como aquele colega dele de quarto que acabou no final. Achei muito legal aquela parte e teve ali um avanço considerável, né? Para quem nunca saía do quarto, não só saiu como dançou e tocou a música que ele gostava. Achei legal. Professor, Oi, Lisiane. acrescentando também do lado positivo, né, no filme aí da clínica, o fato de eles poderem fazer as ligações, né, para a família, para os números que eles tinham e poder receber visita também, né, porque acho muito importante, né, que o professor tem falado nas outras aulas, da importância dessa interação com a família ou com quem eles têm um contato maior, né? Vocês estão mencionando a família e a família tem um papel muito importante, né, no tratamento da saúde ou para a saúde mental. Esse suporte familiar, esse acompanhamento, esse convite, trazer a família para participar dessas propostas terapêuticas é muito importante numa proposta de clínica ampliada, numa proposta de qualquer tipo de tratamento para a saúde mental, né? E foram os amigos também, né? O interessante é que ele Também. teve os amigos ali presente, né? A menina foi visitar ele, né? E passou toda aquela situação. Depois o amigo comprou o disco, levou lá para ele, o pai mandou as pizzas. Então, assim, envolveu a todos, né? E eu fiquei com a impressão, no final do filme, que aparece uma cena onde tá ele com a menina, né? A Noelle, né? E o amigo com a namorada, eles estão todos no cinema comendo pipoca, então dá a entender que ela também estava bem, né? Estava levando a vida, então eu achei isso também bem interessante. Porque a família e os amigos são a extensão, né, do tratamento realmente, né? Porque é a vida que segue, né? E os amigos e principalmente a família, porque é a sua família, né? Que você tem e que acompanha pela vida toda. Acredito que vocês tiveram aula de terapia familiar sistêmica. Na concepção de um pensamento sistêmico, o que é importante nessa concepção de clínica ampliada de saúde mental, nós não vamos entender o indivíduo como uma parte fragmentada ou isolada desse sistema familiar do qual ele é oriundo. A gente vai compreender essa pessoa como fazendo parte e conectado ou interconectado com esses outros integrantes do seu sistema familiar, né? Bem como da sua rede social,
das suas amizades, das pessoas significativas em sua vida, né? Outra cena que eu achei marcante, Pro, foi quando ele rasga, né, o papel lá da faculdade na frente do pai, porque eu acho que era o maior terror da vida dele, era assumir para o pai que ele não queria aquilo, né? E ele mostrava, assim, que ele tinha, fora ser deprimido, que ele tinha crises de ansiedade, né? Ele tinha vômitos, ele tinha sudorese, então, assim, dava a entender que ele tinha ansiedade. E quando ele entrega aquilo para o pai rasga e olha assim para ele, assim, o jeitinho que ele faz dá a sensação de que ele, tipo, conseguiu resolver o problema, né, mais importante da minha vida, consegui fazer ele entender. Então eu também tive essa sensação de que era aquilo que estava ali amargurando ele, né, deixando ele tão ansioso. Uhum. Bem lembrado. Inclusive, é demonstrado, né, essa questão das crises de ansiedade quando ele é confrontado, né, com o futuro, na questão de realizar essa inscrição, né, desse curso de verão que ele fala, né, que é a parte que a Mari já até citou também, que ele fala que não vai entrar, e se ele não entrar, ele não vai conseguir colocar esse curso no currículo, se ele não colocar no currículo, ele não vai conseguir entrar na faculdade, se ele não conseguir entrar, ele não ia ter um bom emprego, não ia conseguir manter o estilo de vida, não ia ter uma namorada, e que ia levar ele à depressão, e que ele ia ficar o resto da vida ali. Então, aí a gente consegue identificar essa questão da ansiedade também, e o quanto ele sofre antecipadamente por algo, essa ansiedade tomar conta, né? E que ele já até decretou, assim, na mente dele o que iria acontecer. E aí a parte que me chamou também a atenção é no final do filme, quando ele meio que faz uma ressignificação de tudo isso, né? E daí tudo muda, né, para melhor, que passa essa parte dele rasgando a inscrição, dele ir no cinema, dele refazendo a vida dele, dando sentido à vida, né? Então, me chamou bastante a atenção e me reteve essa questão da ansiedade, né? O quanto toma conta e faz a gente sofrer, né, antecipadamente por algo que não aconteceu e que a gente já espera o pior daquilo, né? E mostra também essa questão da adolescência, né? De que o olhar sobre o adolescente, que realmente é muito desafiadoras, né? Familiares, com os amigos, igual a Thalita, vocês todas falaram, e que me passou também de que o filme passa assim, de que no final ficou tudo bem, porque é uma fase também, né? Dessa transição, dessas questões que envolve e que depois as coisas vão se alinhando. Eu até vi no enunciado lá que a censura é para 12 anos, então você pode assistir com a família ou com os adolescentes, né? Que mostra o quanto realmente as confusões ali do trabalho, da questão de trabalho no futuro, da escola, do ensino médio, faculdade, que é normal sentir tudo aquilo e que vai passar. O meu filho assistiu junto, o meu filho de 13 anos, e aí ele saía, né, ficava no celular, eu falei, assista, porque eu vi que estava tendo uma sequência bacana, não mostrando o lado, mostrando os dois lados, né? De que a procura, a busca por uma ajuda também na questão da ansiedade. Eu achei muito bacana essa questão para o adolescente, assim. Até para a família, né, Lê? Porque pelo menos eu percebi que o pai, ele era um agente daquela pressão toda, né? Então, acho que tem vários olhares aí que a gente pode ver que ajuda, né? Nessa questão familiar, no nosso papel, né? E eu não sei se Exatamente. vocês perceberam, mas teve um momento do filme que mostra um pouco que o pai não era sempre presente, não que ele era ausente totalmente, mas tem um momento em que a mãe vai sozinha para o hospital e ele fala, cadê o papai? E ela fala, ele está trabalhando, mas fica aquele clima de, nossa, ele
né? Ele não veio de novo. Deu uma impressão que aquilo acontece com um pouquinho mais de frequência. Não sei se foi uma impressão minha ou se realmente vocês também perceberam isso. Sim, sim. Eu também Acho que tive essa impressão. teve um momento que ele tem uma conversa com a psiquiatra e que ela pergunta, né? Aí ele fala, precisa falar, né? Aí ela falou, precisa perguntar sobre seus pais, né? Aí ele fala sobre o pai. Eu acho que foi para a psiquiatra que ele fala, meu pai é um homem bom, mas aí ele fala alguma coisa, não me recordo. Que ele vai lá, que ele foi, eu acho, mas quando ele foi, ele falou sobre a bendita inscrição. Acho que foi nessa parte, né? Então, se a gente for ver. Foi isso mesmo. Tipo, meu pai é um homem legal, mas ele tá sempre. Como que eu posso dizer? Tá sempre me cobrando, né? Tá sempre pedindo algo que eu não consigo na mente dele alcançar, né? Tudo mais. Depois, no final, quando ele teve esse insight dentro do atendimento psicológico, né? Que quando ele começa, que ele se interna lá, que ele percebe que vai ter que ficar mais de um dia, ele fala, não, mas eu tenho que sair, porque eu tenho que fazer inscrição, porque isso, porque aquilo. Ele estava com toda aquela bagagem ainda gritante nele. E aí, depois, nessa consulta com a psicóloga, ele fala, poxa, meu pai ainda pensa nisso, eu tenho vontade de mandar ele parar. Porque daí ele próprio descobriu que não era aquilo mais importante naquele momento. E é interessante, parece que ele coloca assim como meu pai não enxerga que tem algo aqui maior do que isso, né? Uhum. Muito Sim, mas no importante. começo nem ele estava enxergando no dia da internação, que ele falou, não posso ficar aqui, eu tenho que ir lá me inscrever. Sim. E aí, com o passar da terapia, ele conseguiu ter esse insight. Isso, foi isso mesmo. É tão engraçado como os padrões assim adotados pela sociedade em si, como movimenta o nosso pensamento e a nossa vida. Parece que a gente não consegue sair deles. É como se você não fosse ninguém se não andasse dentro daquelas questões. Era aquilo que estava pressionando ele, né? E eu me identifiquei, apesar que eu não sou adolescente, né? Mas assim, a gente fica realmente com essa autocobrança, né? É como se a gente não conseguisse ocupar espaço nenhum na vida, se a gente não estiver dentro daquilo ou se aproximando daquilo, né? Então, chegar naquele consenso que ele chegou de ufa, deixa a vida me levar, a vida, deixa eu rasgar isso aqui, tô nem aí, vamos viver, né? Então, ele chegou assim, vamos dizer assim, num momento de tranquilidade, de olhar as coisas como realmente são e não se sentir pressionado por aquele padrão de sistema que estava ali, né? Direcionando o que ele tinha que fazer na vida. De repente, ele nem queria aquele curso de verão, aquilo não tinha interesse algum, mas o pai pressionava, a sociedade pressionava, o bom emprego, a namorada, o status, tudo dependia daquele curso de verão, passar naquele negócio, né? E ele era Uma muito coisa levava a pressionado. outra, né? Isso, uma coisa levava a outra. E às vezes eu fico assim, caramba, quantas vezes eu mesmo já fiz isso, já me propus a coisa que não tinha nada a ver, sabe? Mas era interessante ter, era interessante dizer que fiz, que fui, sabe? Então, e sair dessas correntes é muito bom, sabe? Sair dessa prisão é muito bom. Nesse ponto, vale a pena nós lembrarmos que muitas vezes nós, profissionais de saúde, estabelecemos padrões para nossos clientes. Lembra quando conversamos sobre a oficina terapêutica e essa temática permeou a maioria dos nossos encontros? Não cabe ao profissional estabelecer referências, princípios, verdades, padrões, encontre os seus próprios recursos para um grupo que entra em um tratamento que seja individual, com um padrão. Cortando, professor. Licença, professor, o seu microfone está cortando bastante.
Ainda está ruim, aquilo professor. que é Péssimo, professor, não dá para entender nada. verdadeiro na concepção do profissional, existe uma violação. Ele não Tá deve estar cortando, ouvindo. professor, não dá para entender. Acho que melhorou. Professor, Será que ele não tá ouvindo também? Eu acho que ele não está ouvindo. Eu também. exatamente. Manda lá no grupo, né? Eu vou tentar mandar no particular dele aqui, peraí. Talvez ele está reconectando. Isso, Rafael, mande no particular, fale para ele refazer a fala que a gente queria ouvir, tudo que ele falou, por favor. Às vezes é a conexão dele que deve estar ruim também. Porque esse som parece a conexão. Verdade, Fê. Eu acho que é a conexão, sem dúvidas. Cortando, né? Daqui a pouco já encerra a aula. Mas é muito interessante. Galera, acabei de falar com ele e ele falou que está reconectando. Obrigada. Realmente esse filme aqui deu mais o que falar do que os outros, né, galera? Deu, né? Eu gostei bastante desse. Bem legal. É a segunda vez que eu vejo ele. Eu gostei bastante também. Eu achei todos legais. Eu não tenho assim um que eu preferi. Eu acho que todos mostrou algo para nós diferente. Foi, O realmente. toque eu achei hilário, gente. Eu ri muito. Eu achei, assim, fiquei com vontade de ver de novo, assim, para dar risada. Pessoal, eu voltei. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim, Agora sim, professor. Bom. Que legal. Bom dia. Ei. A conexão tinha caído aqui, mas deu certo. Estávamos falando sobre o filme ainda. Bom, ótimo. Então, eu dizia, quando a conexão caiu, de que quando o profissional entra em uma proposta terapêutica com os seus próprios princípios, com suas próprias referências e verdade, ele estabelece uma relação de violência, de segregação, uma relação opressora, uma relação verticalizada, o que é inapropriado e vai na contramão da concepção de clínica ampliada e de qualquer proposta terapêutica de saúde mental que a gente tem conversado, né? Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse filme, gostado e apreciado essas propostas de discussão, no qual a gente vai articulando o que a gente tem discutido na disciplina a partir dessas obras, né, no caso, utilizadas aqui, os filmes. Espero que você tenha apreciado essas obras, pensando aí na parte teórica que a gente discutiu ao longo dos nossos encontros. Eu gostaria de convidá-las. Esse fórum, a gente acabou fazendo uma discussão, para mim foi muito rica a discussão sobre o racismo, mas a gente fez esse fórum dialogado sobre o filme Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, com uma possibilidade de 900 pontos dessa avaliação. E diferente dos anteriores, eu gostaria de ouvir você um pouquinho, bem rapidamente, tá bom? Começando pela Ana Paula, na sequência aqui da ordem alfabética. Tá, Ana? Ana? Oi. Ô, Sim. Ana, Tá, pode ser. me diz aqui, por favor, levando em consideração
A sua dedicação quanto a assistir ao filme, a sua compreensão, a sua participação nesse fórum. Deixa eu fechar alguns microfones que estão abertos aqui, peraí. Aí, fechou. Levando em consideração, Ana, a sua participação, a sua dedicação ao assistir ao filme, a sua participação nesse fórum, quanto você acredita que merece desses 900 pontos? Faça uma autoavaliação, por gentileza. Ah, professor, eu acredito que eu mereço os 900 pontos, porque com certeza a gente tem várias coisas, né, no nosso dia a dia, e eu acho que você priorizar, você separar um tempo ali, se doar para assistir, para perceber e para contribuir na aula, acho que isso é muito importante. Então, como eu fui, eu assisti, eu me doei, eu tive atenta às percepções, eu estava aqui na aula, eu contribuí, eu acrescentei, acredito em algo, assim como todos os colegas também contribuíram, eu acho que eu mereço sim os 900, por que não, né? Tá bom, tá anotado aqui. Obrigado, Ana. Fernanda, Imagina. Eu, faça sua autoavaliação da sua participação, da sua dedicação e me diga quantos pontos você merece nessa atividade. hoje eu falei pouco, mas eu acredito que a minha dedicação enquanto estudante é sempre participar, tanto que eu participo dos outros fóruns e contribuo também, assim como meus outros colegas. E eu assisti o filme, prestei atenção, bastante coisa que as meninas falaram, eu também compactuo. Eu acho que, para não dizer que eu não falei hoje, já que vale 900 uns 800 pontos, tá bom. 800, Fernanda? Sim. Faltou o que para os 900? Deixa eu fechar o microfone aqui, peraí. Faltou o que para 900, Fernanda? O que eu não falei hoje. Eu ainda sou verdadeira e sincera, e eu sei as minhas percepções. Uhum. Então, 900, 800? Sim. Tá bom. Ok, lancei aqui. Gilvanildes. Professor, quando eu comecei a assistir o filme, falar a verdade, eu não estava pensando em ponto, nem em avaliação. Eu sei da minha dificuldade em assistir filme. Antes dessa disciplina, eu não conseguia assistir filme. Parava no começo e levantava. Eu não conseguia assistir um filme até o fim. E agora, aprendi a gostar, me dediquei bastante. E também, a princípio, assim, eu estava assistindo, eu não estava pensando em nota. A nota, para mim, acho que vai ser indiferente. Pelo menos eu me esforcei e dediquei bastante, mas eu preciso, sim, da nota. Mas eu tenho que ver quanto que a gente merece na participação. E como você se autoavalia com toda essa dedicação? É difícil, né, autoavaliar. É difícil, né? 800, 900, já que a instituição exige a nota e a gente precisa da nota, mas o aprendizado aqui acho que vai muito além da nota. Tenho certeza disso, eu concordo com você. Esse momento aqui é muito mais rico do que qualquer nota que fosse possível, viu, Giovannis? Mas a gente precisa, por uma questão formal, legal, mas muito também, além disso, da nossa própria autoavaliação, né? Sim. Diga. 900. 900. Isso mesmo? Sim. Tá bom. Anotei aqui. Lesiane, obrigado, Giovanildes. Oi, professor. Faça sua autoavaliação, por gentileza. Ai, que difícil.
Olha, eu vou te falar que desde que o professor falou sobre o filme, já faz 2 semanas, tenho pensado sempre com muitas atividades para fazer. Eu fiquei com isso, eu preciso assistir o filme. Aí no fim de semana a gente, acho que foi na sexta ou no sábado, reunimos todo mundo da família, só que eu sempre tive muita dificuldade em assistir à noite por conta de cochilar em filme. Aí eles assistiram o filme, meu filho, que é o mais velho, com a namorada, assistiram o filme, minha esposa, e eu dormi. Eles tentaram me acordar. Aí eu falei, nossa, não acredito. Aí eu pensei, eu não vou ler sinopse, nada. Aí peguei, me programei de novo, aí assisti com um outro filho de 13, e com meu esposo novamente. E assim, eu me dediquei bastante a ficar prestando atenção no filme, a não cochilar dessa vez, porque é o cansaço mesmo, como eu vou assistir muito tarde, enfim. E eu gostei muito do filme, eu acho que foi muito importante também para, não só para nossa disciplina, né? Eu tentei prestar atenção nos pontos que eram pertinentes à disciplina, mas também com outro olhar, como meu filho estava assistindo junto, até comentei sobre adolescente. A minha dedicação e o meu esforço, eu acredito assim, se tem que dar uma nota, eu me daria a nota máxima. Mas, como a Gil falou, não é a nota que é o mais importante, né? Com certeza, nos bate-papos aqui são muito bons, são muito importantes. Eu acredito que tem pessoas que falem um pouco mais, as outras ficam mais ouvindo, mas também estão aprendendo e eu acho que concordando com o que uma outra colega está falando. E então, se tem que dar uma nota, 800, 900, eu acredito que 900 seria uma nota pela minha dedicação, mas aí eu não sei sobre o que eu falei ou a percepção do professor. Não, mas eu quero a sua percepção. 800 ou 900? Eu acho que eu mereço 900, sim. Ok, tá bom. Anotei aqui, obrigado. Letícia de Paula. Oi, professor. Ô, Letícia, faça a Então, sua autoavaliação, por favor. é difícil a gente se autoavaliar, né? Mas assim, eu acredito que por eu ter participado da aula, eu não sou muito de participar, hoje eu acabei participando mais. E por eu ter assistido o filme, ter feito exatamente aquilo que era para ter feito, né? Então, por eu ter feito isso, eu acredito que eu mereço a nota máxima, que é 900 pontos. Cumpriu com o que foi exigido, né, Letícia? Então, Isso, merece os 900. sim. Tá ok, tá anotado. Obrigado, Letícia. Bom, a Letícia Rodrigues precisou sair. Mari Alves, faça a Oi, sua autoavaliação, por favor. Oi, professor. Assim como a Letícia falou, é ruim, né? Se autoavaliar, né? E o senhor deixa a gente de calça curta, professor, fazendo isso, né? E já que é assim, né? Podia valer até 1000. O professor, diante da proposta, né, que o senhor trouxe para a gente, que era a gente assistir o filme, trazer algum respaldo desse filme hoje aqui na aula, para, né, cada um trouxe sua contribuição, ajudando o senhor aí nesse trabalho e vice-versa, né, essa parceria. E ontem eu assistindo o filme, e como não tem outro proposto, pelo menos até o momento, e eu já estava pensando ansiosa, eu estou pior do que o menino do filme. Caramba, vai acabar esses filmes, vai acabar essas aulas. E, assim, eu particularmente nem escondo que curto muito essa aula da terça, e até fiquei triste, porque na terça passada eu tive uma dificuldade pessoal, assim, considerável, não pude participar. Depois até nós vamos falar sobre isso. Ah, professor, desculpa, antes de eu concluir, a Tamires pediu para dizer que ela vai fazer o levantamento depois e mandar para o senhor, porque o sistema dela está caindo toda hora, tá? Só para eu não esquecer. A Tamires, sim. Aí, só concluindo, eu acredito sim que eu mereço os 900 pontos, né? E eu podia fazer, copiar e colar tudo que já foi dito aqui, porque de muita coerência, esses altos levantamentos que foram feitos.
E o que a Gil falou tem todo sentido. A aula aqui, o filme, o que traz para a gente depois, essa bagagem é muito mais importante do que qualquer nota, embora a nota seja, né, necessária. E o que a Ana também trouxe no começo. Então, assim, me deu vontade de copiar e colar tudo que elas disseram, professor. Então, eu acredito que eu mereço, assim, os 900 pontos. Se o senhor quiser aumentar aí até para 1.000, eu acho que era até interessante. Tá? Então, e eu mereço os 900, professor. E com 100 pontos, 900, professor. 900, Mário? E Tá com bom. pontos 100 pontos, professor, deixa a gente não. É muito gratificante essa aula da terça. Cara, eu me encontro aqui. Estou igual o menino do filme, me encontrei nessa aula de terça, professor, de verdade, sem rasgação de seda. O senhor sabe que eu estou dizendo de coração. Eu adoro. Eu aprendo demais com esses filmes. Passe outro hoje. Arredonda aí que eu quero mostrar meu boletim para os meus filhos. Arredonda aí, professor, para 1.000. Eu acho que dava até para pensado. Tá bom, obrigado, Mário. Anotei aqui. Eba, vamos lá. Rafa. Ai, meu pai, chegou a minha hora. Professor, eu não vou falar. Não. Quer falar primeiro? Pode falar. Não, estamos por ordem alfabética. É Rafael agora. Faltou eu, professor. Faltou quem? Maria Rosana. Ah, o senhor tá como Rosana aqui, Maria, ô, Rosana. Então. Então. Vai, você quer falar? Faltou eu também, a Paloma. E agora, quem vai primeiro? Gente, vamos seguir a ordem alfabética, pode ser? Pode ser, não tem problema. Professor, põe meus 800 aí antes do senhor. No M, Maria Rosana. Sim, então faça a sua autoavaliação, por favor. Por que esses 800? Não, aí, assim, eu assisti, assim que o senhor passou o nome do filme, lá da outra semana, 15 dias antes da gente fazer a leitura, fazer o debate, eu já assisti o filme, gostei bastante e tal. Aí, quando estava chegando a aproximação ontem, eu falei, deixa eu ver de novo, né? Para ver, para lembrar e tudo mais. Só que eu estava numa situação ruim, num dia ruim meu, sabe? Minha filha fez o teste do Covid ontem, não estava bem. E aí não adiantou. Aí eu assisti mais 3 vezes o filme, mas quanto mais eu assistia, assim, não acrescentava assim tanto coisas a mais do que eu já tinha assistido da primeira vez. E além do que eu acho que poderia ter sido mais prazeroso para mim. Como eu estava nesse embate aí com a minha filha, então eu poderia ter desfrutado mais. Mas aconteceu isso, né? Entendo. Então, 800 eu acho justo. Poderia ter sido melhor. Eu estimo que sua filha fique melhor, tá bom? Obrigada. Então você se atribui 800 a você, ou Rosana? Isso. Eu poderia ter, antes da notícia de ontem, né, da minha filha, eu poderia ter me aprofundado mais no filme. Então você acredita que você, esse 100 aí, é porque você não se aprofundou mais? Não para o senhor. Eu apresentei para o senhor as falas, o entendimento, mas eu poderia ter desfrutado mais ainda. Então mantém 800? Então põe 850 só para quebrar, vai. Você que sabe. A avaliação é sua. 850. Tá bom. Anotei. Obrigada. Obrigado eu. Paloma, quer fazer? Oi, professor. Oi, Paloma. Oi. Então, embora eu tenha me dedicado a assistir o filme, eu tenha gostado bastante do filme, eu falo muito pouco na aula, então acho que 800 tá bom. Então você vai tirar 100 pontos porque você fala pouco? Eu acho que eu falei muito pouco. Você assistiu? Assisti o filme, eu gostei bastante. E aí, porque fala pouco, você vai tirar 100 pontos? É isso mesmo? Certeza? Tenho. Tá bom. Então tô colocando 800, tá? Tá bom.
Então agora, Rafael. Aí. Chegou, Rafa. Então, professor, eu estou pensando de dois modos, positivo e negativo. Positivo pela minha dedicação, porque eu já assisti o filme uma vez, como eu comentei na outra aula, e agora eu assisti de novo. Não por dever, mas por prazer, né? E agora eu aprendi a ver filme com um olhar mais crítico. Então, na minha visão, eu poderia ganhar uns 900. Porém, quando eu assisti agora a segunda vez, eu não assisti ele completo. Por ter assistido já uma vez, então já começou a vir as imagens na minha cabeça, então eu resolvi parar um pouquinho depois da metade do filme. Então eu não acho justo ganhar a nota máxima. E também acho que o meu modo de me expressar, como eu ainda estou gaguejando muito, como vocês podem ver aí, eu acho que conta também como um ponto negativo, né, para mim. Eu não estou vendo você gaguejando, não. Também não. Mas eu. Pensei que era só na sala de aula, mas aqui também tá complicado. Viu? Eu não vi você gaguejando, Rafael. É crença. Não, tá ótimo. Verdade. Olha os meus pensamentos disfuncionais aí, ó. Pois é, cara. Então, professor, eu acho que uma nota digna para mim hoje, eu acho que é uns 600 pontos. 600? Você vai tirar 300 por quê, Rafael? Por não me... Que isso, Rafael? Não, gente. Não, Rafael, você merece 900. Deixa a gente te ajudar. Aí eu vou pegando um pontinho de cada, então. 650. Você vai tirar 300 Eu acho pela que ele merece gagueira que não 900. houve? Professor, na minha cabeça houve. Então. É na Não sua sobra cabeça. tanto. Você participou da aula, Rafa? Falou lá do filme, deu sua versão. Você vai tirar tudo isso? Você tinha até indicado esse filme que você falou para o professor. Verdade. Fez tanto apontamentos legais. Gente, acho que eu vou chorar. E aí, Rafa? Você falava, eu tive a mesma percepção que você. A gente foi até interagindo. Vou permanecer com os 600, gente. Vou ser honesto aí. 600 tá bom, professor? 600? Mantém? Mantenho. Tá bom. E obrigado pela força, viu, galera? E professor. Valeu mesmo. Anotei aqui. Obrigado, Rafa. Deixa eu ver quem é o próximo aqui. Tamires não está, né? A Tamires, acho que ela teve que sair. Oi. Tá bom. Silvana Mello, por favor, faça sua autoavaliação. Bom dia. Hoje eu fiquei quietinha, mas eu tô aqui ouvindo tudo. Professor, eu assisti o filme, né? Tirei várias lições do filme. Como mãe, né? Como pais que somos, né? Que às vezes pressionamos muito os nossos filhos, né? Esquecemos ali que existe uma vida, uma pessoa com as suas subjetividades, né? E como psicólogo, né? Como trabalhar também com esses pais que levam também essas questões com os filhos e às vezes não enxergam. Pude também perceber, né? Que o adolescente lá, quando ele está em grupo, né? Como ele se descobre que o problema dele é um problema, mas tem problemas piores. Então, eu assisti o filme e tirei várias lições de todos os filmes que nós temos assistido. Foi muito prazeroso, na verdade. Eu vou tirar a crença da minha vida. Eu quero a nota máxima mesmo, porque eu participei, né? Falei pouco, mas eu ouvi bastante. Vou tirar essa crença limitante da minha vida. E eu quero os 900, porque eu participei e amei tudo que foi ministrado, tanto no filme quanto as palavras de todos aí. Legal. 900 Caraca, então, Silvana, Silvana? você vai fazer eu voltar com a minha palavra. Rafael, a gente tem que acreditar na gente, entendeu? Tirar as crenças que nós não merecemos, né? Por que nós não merecemos se chegamos até aqui,
né? Estamos, graças a Deus, todos bem, né? Você fez pouco ou fez muito, mas nós estamos aqui presentes, nós estamos levando algo para a nossa vida inteira, não é verdade? E até porque saber ouvir é muito importante também, né? Então, independente de ter contribuído com uma fala ou somente ouvir, também faz parte. Verdade. Tudo fechou. Professor, eu quero a nota da Silvana. Porque se o Rafael então não quiser, eu vou querer a parte do Rafael. Então, eu quero. Então, o seu, Silvana, 900. Isso. Tá bom, anotei aqui, obrigado. Obrigado. Posso voltar de novo, professor? Você quer rever a sua, Rafael? Eu acho que eu quero. Veja, professor. Então diga, Rafael. 900. Vamos lá, vamos deletar tudo. Professor, eu me dediquei bastante, mesmo tendo assistido uma vez o filme, assisti de novo, gostei bastante. Comecei a ter um olhar mais crítico sobre, não só sobre esse filme, né, sobre todos. Antigamente eu via filme só por ver mesmo, né? Hoje em dia eu já consigo, a maioria ter já uma visão diferente, né? Eu acho que isso daí é um ponto muito positivo. Consegui contribuir com as minhas ideias aqui com o grupo, ouvi bastante, né? Aprendi bastante também. Então, por mérito, eu acho que tanto eu, tanto toda a nossa turma aqui merece os 900, né, não, pessoal? Aê! 900, Rafael? É isso aí, Rafael. Eita, ufa, ficamos felizes agora, que bom. Tá bom. Agora marquei com 900, viu, Rafael? Muito obrigado, professor. Agora é a Thalita Padovan. Oi, Pro. Eu estava aqui ouvindo todo mundo falar, né? E eu fiquei refletindo aqui. Eu acho que todos merecem o 900, né? Como a Silvana fez eu refletir aqui. Eu assisti o filme, eu sempre me dedico bastante. Eu tento até assistir quando é filme para a gente conversar. Eu sempre tento sentar, assistir de uma maneira mais séria, observando pontos mesmos que foram discutidos na aula, né? Tentando enxergar aqueles pontos, porque muitas vezes na hora do lazer a gente assiste de forma mais descontraída, mais informal, né? E quando eu vou assistir o filme para aula, eu tento entender o porquê que o professor pediu aquele filme, né? Então eu sempre me dedico, sim, eu acho que eu mereço os 900 por essa dedicação. Porém, algo que me marcou bastante agora foi o que a Silvana falou, né? E se alguém que participou hoje não tivesse assistido, não tivesse contribuído, será que a nossa aula teria sido da forma que foi, com tanta riqueza? Então, eu acho que somos merecedores mesmo dos 900. Então tá bom, Thalita. Obrigado. Eu anotei aqui. Obrigada, Pro. 900, tá? Parabéns. Deixa eu só voltar aqui. Rapidamente. Paloma, tá aí por aí ainda? Paloma? Oi, professor. Mantém? 800 ou muda alguma coisa? Pode manter. Tá. Obrigado. Rosana? Mantém 850 ou muda? Eu vou mudar para 900, vou te explicar por quê. Eu estava vendo só pelo prisma que eu consegui, né? O meu cognitivo. E depois, observando a fala dos outros colegas, eu mereço mesmo os 900, porque desde o dia da fala do senhor nos recomendando esse filme, eu já internalizei, eu já fiquei preocupada com isso, eu já me ocupei antes de me sentar na frente da televisão e assistir o filme, isso já começou a me ocupar a minha cabeça. Então, juntando com a fala de todo mundo, a gente pode subir sim para os 900, porque eu fiquei vivendo essa tarefa e esse desejo por muito mais tempo. Tá bom. Legal. Fernanda? Oi. Mantém os 800 ou tem alguma mudança? Não, mantenho. Correto. Então tá bom. Bom, gente, a autoavaliação ela tem esse potencial de nos confrontar e proporcionar essa reflexão
para que a gente reveja, observe, pense naquilo que a gente fez, naquilo que estamos fazendo e naquilo que continuaremos fazendo para a nossa formação profissional, mas também para a nossa formação pessoal. Eu também concordo com o que foi dito, que todos merecem, né, o máximo de pontos possível, com certeza. Vocês são uma turma muito dedicada, muito engajada, que participam, que se envolvem, e isso faz de vocês uma turma diferenciada. Tenho certeza que em breve serão grandes profissionais que estarão no mercado de trabalho atuando. Tenho certeza, não tenho dúvidas disso. E isso faz com que você ganhe, faz com que eu ganhe, faz com que todas as pessoas com quem você terá contato na sua prática profissional ganhem, faz com que a sociedade tenha um psicólogo, uma psicóloga mais humana, mais capacitada, mais preparada, competente tecnicamente, mas competente humanamente também falando. Então é isso, eu agradeço muito esses encontros, agradeço muito essas oportunidades, sou muito grato a cada uma, a cada um. Foram manhãs de terça muito especiais, falar de clínica ampliada de saúde mental com vocês. Na semana que vem, a gente tem a nossa avaliação, que estará disponível para realização a partir da segunda-feira. Ela vale 4.000 pontos, é composta por 10 questões de 400 pontos cada uma, tá bom? O conteúdo é esse que a gente discutiu aqui ao longo dos nossos encontros no segundo bimestre, começando lá em ações de saúde, programas de saúde, oficinas terapêuticas, o acompanhamento terapêutico, matriciamento, o que é clínica ampliada. São essas concepções, essas ideias, essas discussões que nós fizemos ao longo dos nossos encontros, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Desejo a vocês um ótimo dia e uma excelente Obrigada, semana. professor. Obrigada, Valeu, Pro. Muito obrigada, gente. Essa é a aula da saúde. Boa semana. Eu vou sentir Obrigada, falta dessas professor. aulas e, pessoal, Com obrigada certeza. por terem me acolhido tão bem aí nessa turma. Você trouxe Obrigada a muita você coisa, pelas Thalita? Muito contribuições obrigada. semanalmente, viu, Thalita? E essa é a aula da Obrigada a saudade você. ou a impressão minha? É a última? É a última antes da prova. É nossa Ah, última Mari. aula, gente, muito Oi. triste. É a aula da Pessoal, saudade. Luiz, copiando e Saudade, colando as gente. palavras da nossa amiga aí. Muito obrigado também por ter me aceito na sala de aula aí. Ô, Rafael, Me tratado obrigada. super bem, viu? Adorei, queria ter imagina, conhecido você Rafael. pessoalmente. Quem sabe mais pra frente aí, né? A gente não possa marcar um lugarzinho aí pra comer um lanche, tomar um suco, bater um papo, né? É E, isso professor, aí. como eu sempre te disse, continuo dizendo, continue sendo esse profissional que você é, porque as suas aulas são nota 1000, não tenho nem o que falar, professor. Dá nem É pra verdade, professor. Parabéns. Verdade, Quanto professor, você parabéns. agrega a gente com conhecimento e essa troca não tem valor que pague, não tem preço. Ô, Letícia, obrigado, Rafael, obrigado, Nem gente. nota, Pro, não tem nota também. Não tem É uma, nada. é uma troca, viu? A gente É, tá- professor, agora eu te faço uma pergunta, de 0 a 1000, se autoavalie, por favor. Gostei. Muito boa, Rafa. Aí, Rafa, por Viu, isso que eu Rafa? gostei de você. Eu quero ouvir a resposta, eu quero ouvir. Você quer ouvir uma nota? Estamos aguardando. Sim, uma nota. Vamos lá. Rafael, eu não posso me dar nota máxima nesse momento, viu? De jeito nenhum. Pensando aqui em algumas questões. Eu procuro sempre fazer dos nossos encontros, que são chamados de aula, momentos de troca, de compartilhamento. Ninguém sabe mais do que ninguém. Nós estamos aqui no momento de troca, de compartilhamento, e na mesma medida, na mesma proporção que vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês, na mesma proporção. Então é uma troca. Mas esse semestre eu não dou nota máxima, Rafael, como eu disse, porque nesse semestre houve uma sobrecarga. Sobrecarga não institucional, uma sobrecarga não da faculdade sobre nós, mas uma sobrecarga por conta do contexto que nós estamos vivendo. Muitas adaptações
foram requisitadas, as atividades virtuais, as disciplinas. Eu estou com aulas aí nos períodos da manhã e da noite, quase todos os dias, e não que isso seja ruim, e não que isso me impeça de dar a dedicação necessária, mas por conta das adaptações todas, eu penso que talvez tenha faltado a oportunidade de proporcionar uma troca mais rica. Por isso eu me daria uns 800 de 0 a 1000. A gente Mas acrescenta o nós resto, te daríamos 1000, professor. a gente acrescenta o resto. Saiba que no meu coração e no coração desse grupo é sempre nota 1000 para o senhor, viu? Eu dou 1000 por quadro de professores. Isso aí, é verdade. Professor pense na Léo, política, viu? vou levar Pense pro nas resto da pessoas. minha vida. Pense nas propostas políticas, professor. Precisamos de alguém com essa mentalidade, com esse desenvolvimento. O senhor entra e chama a gente. Tá bom. Forte abraço, professor. Fique Um em paz. abraço, gente. Obrigado. Um abraço virtual aí. Boa semana. Tchau, Boa tchau. semana de Tchau, paz para pessoal. vocês. Tchau, fique com Deus. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. professor. Tchau, Rafa. Tchau, gente. Professor? Oi, Fernanda. Oi, posso fazer uma pergunta?